Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente gravar aí a nossa terceira aula da escola dominical da sala dos jovens, que tem como tema hoje o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, tá bom? É um tema onde a lição, de forma geral, ela não tem assim grandes coisas técnicas, tá? Que às vezes a tem lição que vai exigir um pouco mais de pesquisa, tem lição que vai exigir um pouco mais de atenção do professor na questão da pesquisa. Quando eu falo questão técnica, eu falo nesse sentido. Você tem, não que você não vai ter que pesquisar aqui, tá? Claro, você tem que pesquisar. Qualquer pessoa que estuda, qualquer pessoa que se propõe a trabalhar uma aula de escola dominical, ele vai ter que pesquisar. Mas essa aqui é uma lição que é bastante prática, tá bom? É bastante prática, muito prática mesmo, tá? E o tema dela, apesar de ser para jovens, mas ela poderia ser dada para toda a igreja sem nenhum problema, porque o que ela trata aqui é algo que é corriqueiro em nossos dias atuais, que vem acontecendo, tá? Então, o tema da lição é o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. O texto principal da lição está em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Observe que, primeiro, duas coisas pode destacar aqui nesse texto: a questão de cumprir a palavra, né? E também não sendo cumprir, ou seja, não só ouvir, entrar no ouvido e sair no outro, mas cumprir, e também tomar o cuidado de não ser enganado com falsos discursos, principalmente no meio religioso, tá, gente? O meio religioso é um ambiente muito propício a essa questão de as pessoas serem enganadas pela palavra. Em um mundo como o que nós estamos vivendo, cheio de desespero, de ilusão, um mundo onde opera a pobreza, opera as guerras, as enfermidades, opera tanta coisa. Então, é um ambiente realmente, que a gente pode dizer, propício, né? Um ambiente que está preparado aí para que falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, falsos ensinadores possam enganar as pessoas, fazendo-se valer das suas misérias, fazendo-se valer das suas situação não tanto favorável. Mas no caso da lição de hoje, meus irmãos, ela vai tratar da história de Israel, um pouco da história de Israel, e ela vai nos ensinar que esse povo, o povo de Israel, ele foi escolhido por Deus, ok? Escolhido, foi chamado. Vocês conhecem a história do povo de Israel. Você começa a ler lá no livro de Gênesis, com o patriarca, né? O primeiro patriarca, Abraão, tá bom? A leitura bíblica em classe, ou mais como é conhecido como texto bíblico, se encontra em Jeremias, capítulo 27, do versículo 4 ao 11. Só um rápido aqui panorama do livro de Jeremias. Jeremias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que teve como missão profetizar para o povo de Judá. Tá? E a história conta que esse profeta, ele sofreu muito mesmo, esse profeta. Foi um homem, praticamente, podemos dizer que ele era um homem solitário. É chamado de profeta chorão, lá em Lamentações de Jeremias. Ele expressa a sua profunda tristeza quando vê a cidade de Jerusalém destruída. Mas foi um homem escolhido por Deus. A gente aprende, o profeta Jeremias, ele nos ensina muito, porque além de ter sido escolhido por Deus, a Bíblia, a história, no livro contado ali, as profecias, vão mostrar que este profeta, ele não tinha muito simpatia das pessoas. O rei não gostava dele, as autoridades religiosas locais não gostavam dele, os sacerdotes não gostavam dele, tinha gente do povo que não gostava dele. Por quê? Porque Jeremias, ele profetizava, ou seja, ele falava da parte de Deus para um sistema. Que sistema era esse? Um sistema pecaminoso, um sistema caído, um sistema rebelde. É bom que se diga que Jeremias,
ele não era um homem revolucionário, ele não estava ali para fazer revolução. Antes que alguém pegue as palavras aqui distorça, não era o objetivo de Jeremias causar nenhum tipo de revolução. Ele apenas fez aquilo que Deus mandou, ou seja, era um pregador. E você que é jovem, que sonha ser um pregador da palavra de Deus, lembre-se, guarda isso bem no teu coração que eu vou te dizer aqui nesse dia. Todo aquele que se colocar para pregar de fato a palavra de Deus, ele vai sofrer. A lição ela fala como texto bíblico, a base é o livro de Jeremias, mas se você pegar todos os pregadores da Bíblia, eles sofreram. Você vê que Jeremias sofreu, Isaías sofreu, Ezequiel sofreu, os profetas menores sofreram, Daniel sofreu. Daniel foi parar por 2 vezes, ele chegou à beira da morte. 2 vezes não, várias vezes, né? Na verdade, a primeira história fala dos seus amigos, né? E mais uma das vezes, logo no início, a gente vê quando ele foi ameaçado ali junto com Jó, quando ele chega na Babilônia, e por se manter fiel à palavra, ali ele foi testado, por não querer se contaminar com a comida do rei. Depois ele foi jogado na cova dos leões. Então você vai ter aí o Paulo, né, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus mesmo, filho de Deus, passou por isso. Então, todo pregador que fala da palavra de Deus, ele vai ser ameaçado de morte, ele vai sofrer, ele vai apanhar, ele vai ser preso, ele vai ser esculachado, enfim, porque ele está pregando a palavra. E geralmente nós sabemos que pregar a palavra de Deus é algo que incomoda, né? Incomoda bastante. Então, o livro de Jeremias, então esse é o profeta Jeremias, tá? Ali um homem solitário, não casou, né? A Bíblia fala que ele não pôde casar, foi preso, apanhou na boca, apanhou no rosto, né? Deram um tapa nele. Enfim, foi um homem que realmente sofreu bastante, mas tudo aquilo que ele falou da parte de Deus se cumpriu exatamente, porque ele não falava de si mesmo, né? Ele falava da parte de Deus. Então é outro ponto também importante para quem está começando, que quer ser um pregador, parar com essas besteiras. A gente vai ter até um espaço aqui de parar com essas besteiras de querer ficar inventando na pregação. Prega apenas aquilo que Deus mandar. Então o texto fala assim, Jeremias 27, 4, 11 fala, capítulo 27, versículo 4 a 11 diz assim: E lhes darás uma mensagem para seu Senhor, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Observe que ele não fala assim de Jeremias, assim diz o Senhor. Isso aqui é muito característico da profecia bíblica no Antigo Testamento. Sempre quando eles começavam, eles usavam essa expressão, assim diz o Senhor. E isso aqui não é à toa, tá, gente? Porque havia uma regra, como até hoje, né? Mas nesse tempo havia uma regra que o profeta, quando falava usando o nome de Deus, como no caso aqui, assim diz o Senhor, essa profecia, se ela realmente fosse falsa, se fosse um falso profeta, ele seria punido, tá? Então não era brincadeira usar essa expressão, assim diz o Senhor. Hoje, naquele tempo já havia falso profeta assim, mas hoje parece assim que as pessoas brincam muito, assim diz o Senhor, esse que te digo. E às vezes, muitas vezes, esse negócio assim diz o Senhor não tem nada de Deus, às vezes é só coisa da cabeça humana, a gente inventando, né, para querer ganhar embora. Versículo 5 fala: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhes dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, e com fome, e com peste, essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoeiros,
e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe de vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meteu o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, e o servi, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavá-la-á e habitará nela. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto que, dentro da história de Israel, ele, naquele momento, pareceu ser uma ofensa, né? Porque o profeta Jeremias aqui, ele está dizendo claramente que Deus ele tinha entregado aquela terra, tinha entregado todas as riquezas, as posses, etc., para Nabucodonosor. Todo mundo conhece aí a história da Babilônia, da grande Babilônia, né? do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, meus irmãos, o rei aqui, Nabucodonosor, ele, claro, a história fala que ele tomou, né? Tomou posse. A história fala que a Babilônia foi um império extremamente poderoso. Interessante você, professor, dar uma rápida estudada, analisar quem foi a Babilônia, em especial o período do rei Nabucodonosor, tá bom? Mas o que chama a atenção é o que a Bíblia fala, que esse rei aqui, ele recebeu das mãos de Deus, esse poder, ou seja, Deus entregou. E o mais interessante é que a Bíblia Sagrada, ela está dizendo aqui que além de Deus ter entregue o reino na mão dele, diz que eles deveriam se submeter ao poder do rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia. Que se eles se submeterem, quando ele fala, vocês se colocarem, bem aqui, ó, se vocês se colocarem sob o jugo, né, o jugo desse rei, ele fala aqui, olha, bem aqui no versículo 8, e acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puseram o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, aí o texto bíblico fala que não era nem o rei, era o próprio Deus, aquele que não se submetesse ao poder desse rei. Era um rei ímpio? Era um rei que não temia ao Deus dos céus? Sim, mas quem estava dando poder para ele? Quem estava dando condições de ele dominar? Era o próprio Deus. Aí Deus mandou, vocês têm que se colocar debaixo do jugo dele. Se aquelas pessoas se negassem a se submeter ao jugo, o texto do versículo outro fala que o próprio Deus, ele diz assim: visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que se consuma pelas suas mãos. Ou seja, irmãos, de fato, a ação ali do Império Babilônico não foi uma ação só meramente política, histórica, não, do ponto de vista humano. Ela tinha uma ação divina. Aqui tem muita coisa, não vou me deter, tá? Mas aqui a gente aprende muita coisa. Dentre elas aqui, como a gente aprende na Bíblia, o livro de Apocalipse fala isso, o livro de Daniel fala isso, que a história da humanidade está aonde? Na mão de Deus. Deus tem o controle da história. Nenhuma nação, nenhum soberano, tá legal? Ninguém, seja poderoso, seja grande, ele tem esse poder porque quer. Isso aí tudo tá de acordo com a vontade de Deus. Amém? E outra coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, que muitas das vezes um determinado castigo, um determinado juízo, seja ele individual, seja ele coletivo, pode ser também um agir de Deus sobre a vida de uma nação, sobre a vida de uma pessoa. Até porque a Bíblia fala lá em Hebreus que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque não estou dizendo que toda vez que uma pessoa está sofrendo, significa dizer que é a ação de Deus. Tá? Não vou dizer isso porque eu não vou ser irresponsável. Mas, uma coisa eu quero abrir aqui um pequeno parênteses, rapidamente. Como uma vez eu ouvi um pregador, é bom a gente sempre diferenciar tribulação de consequência. Tribulação é uma coisa, consequência é outra. Das vezes Deus nos tenta. A palavra tentação na Bíblia não tem nada, nem sempre a palavra tentação ela tem significado ou conotação moral. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, Deus não vai colocar questões tipo
ele vai te tentar para tu mentir, ele vai te tentar para tu adulterar, ele vai te tentar para que você pratique esse tipo de pecado, até porque ele mesmo na sua palavra condena isso. Mas ele pode tentar em outras situações, ou seja, Deus pode te provar. Tentação também tem a ver com provação. O exemplo disso é o caso de Jó. Jó, ele foi ali tentado, ou seja, eu posso substituir para a tentação por provação. Deus provou ali, de fato, a fé de Jó. Por que Deus fez isso? Aqui é outra história, tá bom? Deus é soberano e ele pode fazer. Isso aí eu sei que tem muita gente que não aceita, que não concorda, mas não é o meu concordar, não é o meu querer, tá? Deus, ele tem seus modos de trabalhar, mas, como a Bíblia também fala, Deus não prova os seus servos além das suas forças, tá bom? Então, a lição em si, ela tem, eu vou deixar essa parte como introdução e vou logo para o primeiro tópico da lição, tá legal? Que tem como tema o perigo de se esquecer da lei do Senhor, tá bom? É perigoso, irmão, isso aqui é perigoso, uma pessoa se esquecer da lei do Senhor, no caso aqui, se esquecer da palavra de Deus, tá bom? A lição, ela no primeiro subtópico fala o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia, tá legal? E aí eu quero pegar aqui Jeremias, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, Jeremias, capítulo 1, é interessante, você está sempre com a tua turma aí, com os teus alunos, lendo esses textos, irmão, fazendo uma rápida reflexão com eles, porque, querendo ou não, eles são suporte aí para a lição que está sendo dada. Então, em Jeremias, capítulo 1, o profeta, no capítulo 1 de Jeremias, fala da chamada dele, né? No capítulo 1, o profeta, no versículo 11, 12, 13 e 14, ele teve uma visão, não, ele teve na verdade duas visões. No capítulo 11, o texto fala assim: e a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, o que está vendo? É a pergunta. Aí ele responde, Jeremias, estou vendo um ramo de amendoeira. Aí o 12 fala, então o Senhor me disse, viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. Veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, duas vezes veio a palavra. O que está vendo? E respondi, estou vendo uma panela fervente que se inclina do norte para cá. Ao que me disse, Senhor, do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra. Então, esses dois textos aqui são muito importantes a leitura deles, porque eles nos falam muita coisa mesmo. Ó, ele fala aqui, por ocasião do seu chamado, Jeremias teve duas visões da parte de Deus. A primeira foi a de uma vara de amendoeira, com clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Aí a pergunta, o que tem a ver vara da amendoeira com a questão, como ele coloca aqui, a infalibilidade da palavra? Eu estava lendo, fazendo uma pesquisa sobre essa questão, essa palavra amendoeira no hebraico, ela tem uma certa conotação com a ideia também de vigilância. A Bíblia também, Deik, né, editada pela Apos, ela fala que a vara de amendoeira era uma das primeiras árvores, né, que aparecia na primavera, ou seja, então aqui a ideia é que quando ele fala que ele viu uma vara de amendoeira, Deus diz assim, pois viste bem, pois eu velo pela minha palavra. Jeremias, Deus está dizendo para ele, olha Jeremias, eu cumpro com a minha palavra, eu tenho responsabilidade com a minha palavra, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, de fato vai acontecer, tá bom? Então, o profeta Jeremias, veja que, por isso que eu digo, o que ele falou, o que ele disse, tudo foi de acordo com a vontade de Deus, meus irmãos. Tudo foi de acordo com a vontade de Deus. E isso está muito claro aqui nesses dois textos. Com relação à panela que estava fervendo, aí ele complementa, né? Dizendo, olha, do norte. Ele está falando aqui de quem? Do exército da Babilônia, que vinha do norte. Daquele lugar estava havendo o quê? Uma grande desolação, uma grande o quê? Destruição. Por isso que o texto aqui, ele fala o seguinte, portanto, desde o início, o ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionados com a convocação divina para o arrependimento do seu povo com vista ao escape do juízo. Então, observa que esse primeiro tópico, ele só está lembrando aquele povo pecador, aquele povo desobediente, que Deus já tinha falado para eles. Ou seja, no passado, Deus falou para eles.
Você, quando estuda ali, você lê, por exemplo, o livro de Reis, os dois livros, primeiro e segundo Reis, você observa como é que era o povo ali, o povo de Israel e o povo de Judá. Ficavam nessa gangorra, tinha uma hora que eles estavam aqui em cima, era temente a Deus, reverenciava, etc, tal. Mas tem hora que eles pegavam, né, baixavam o nível e começavam a adorar falsos profetas, começavam a adorar falsos deuses, começavam a seguir outras crenças, e tudo isso incomodou muito o Senhor. E por que incomodou o Senhor? Porque Deus tinha uma aliança. Lembra lá na lição passada, com Moisés, a gente estudou? Deus ele fez uma aliança com Israel. E essa aliança que Deus fez com Israel, qual era essa aliança? Era que eles se mantivessem fiéis a Deus, né? Fiéis a Deus. Segundo a palavra de Deus, o cativeiro faria desaparecer dentre ele a voz de folguedo e a voz de alegria. Jeremias 25:10. Folguedo aqui tem a ver com folga, descanso ou festa. Ou seja, o cativeiro, irmãos, ele ia trazer realmente uma grande tristeza, um grande abatimento sobre aquela nação. Para você entender melhor, professor, você é aluno da escola dominical, como é que foi a intensidade desse cativeiro, é só você ler, é bom ler o livro de Lamentações de Jeremias, tá bom? Se você ler o livro de Lamentações de Jeremias, pegar aqui um comentário bíblico que você tiver em casa aí e dar uma olhada rapidinho, você vai ver o tamanho do prejuízo que foi quando o Império Babilônico tomou aquela cidade. A história conta que a cidade foi cercada, Jerusalém foi cercada por vários dias foi cercada. Ali eles ficaram sem comida, eles ficaram sem beber água. Começaram a comer a própria carne dos filhos, né? Que as mães comiam até mesmo a carne dos filhos, ou seja, foi uma verdadeira desgraça total que se abateu sobre aquela cidade. Mas isso não foi falta de aviso. Deus havia usado os seus, porque Jeremias foi só um dos profetas, tá, gente? Teve outros profetas que Deus também usou para repreendê-los, chamá-los ao arrependimento. O segundo subtópico fala sobre o propósito do cativeiro. Qual era o propósito do cativeiro? O propósito era trazer arrependimento. Tem uma frase que as pessoas dizem por aí que tem gente que não vem, quando a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor, né? Tem muita gente que usa essa frase até em pregações. Às vezes a gente não gosta muito de falar dessas frases porque nós acreditamos que essa frase ela pode ter uma conotação de que a salvação ela se dá pelas obras, mas não é o caso aqui, não é o caso, até porque a mensagem está sendo passada aqui para crentes, que fique bem claro, aqui está sendo passado para crentes. Essa mensagem aqui, eu posso pregar no culto de ar livre, eu posso anunciar para aquele que não é crente, posso, mas essa mensagem aqui é específica para o crente, ou seja, são pessoas que conheciam a palavra. Aqui em Judá, é bom que se diga de passagem, na cidade de Judá, tinha o templo de Jerusalém. Então ali aquele templo era o símbolo da glória de Deus. Ali eles tinham os seus rituais, tinham suas cerimônias. Então eles tinham ali os sacerdotes, enfim, tinha o culto judaico ali na cidade de Jerusalém. Então toda essa mensagem que Jeremias está traçando aqui não é para outros povos, é para o povo de Judá. Ou seja, aqui, fazendo aqui uma aplicação e uma contextualização para os nossos dias, é como se eu estivesse pregando, falando para a igreja, tá? Isso aqui não é para descrente, é para a igreja. E o texto fala que o propósito do cativeiro ali era o quê? Trazer eles ao arrependimento. Então, já que eles não quiseram ouvir a voz de Deus, eles não atentaram para a palavra de Deus, né? Não se dobraram, então, através de uma situação difícil, como foi o cativeiro babilônico, eles iam entender que de fato a mão de Deus estava sobre aquele negócio, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, precisavam voltar-se para Deus. E Deus pode fazer isso ainda hoje, irmãos. Olha, não duvide nada de Deus, tá? É como eu falei, Deus ele tem seus modos de tratar. Hebreus, tem uma passagem em Hebreus que fala isso, né? Hebreus 12:11, que ele disciplina aqueles que ele ama. Disciplina na Bíblia não é essa lorota aí que a gente ouve por essa de hoje em dia, que ninguém pode fazer nada, que tudo é considerado ruim, é crime. Não, disciplina realmente na linguagem bíblica muitas vezes tem a ver com uma punição mesmo, às vezes pesada. Ele até diz, né, usa a palavra vara, né, usar a vara para disciplinar. E Deus ele disciplina, irmão. Pode ser uma disciplina coletiva, pode ser uma disciplina individual, entendeu? O certo é que Deus ele pode fazer isso sim.
É como eu falei no início, não estou dizendo que toda vez que você está sofrendo seja uma ação de Deus, tá bom? Às vezes pode ser que o que você está passando, que você está sofrendo, seja resultado das suas escolhas. E tem isso também. Nós, seres humanos, temos o que a gente chama de quê? Livre-arbítrio. Então você tem livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Eu sei que tem um debate muito sério com relação a isso, mas nós temos livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio. Então muitas das vezes as nossas escolhas também erradas causam consequências. Aí não tem nada a ver com Deus, é uma questão tua mesmo que escolheu, tá? Então tem isso, mas tem às vezes, tem também a questão da tribulação e também vai ter às vezes que por causa dessa tua atitude aí, porque a consequência também é dos teus pecados, dos teus erros também, Deus ele pode querer tratar, cuidar de ti e para isso ele vai te disciplinar. Mas o propósito do cativeiro não era destruir ele. Deus, irmãos, ele não quer matar, ele não quer acabar com ninguém. Até porque tem gente que chega a dizer que Deus no Antigo Testamento ele é mau e tal. Não, irmão, Deus não quer isso para ninguém. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, como é que começa a história de Gênesis? Deus cria o homem, coloca ele aonde? No inferno, coloca ele no meio de uma guerra, coloca ele no meio de um deserto. Não, a Bíblia fala que Deus colocou Adão e Eva onde? No paraíso, colocou eles ali no lugar diferenciado, um lugar bonito, um lugar agradável, um lugar onde eles tinham recursos de todos os tipos, mas o pecado trouxe toda uma consequência. O terceiro tópico, né, que é do primeiro tópico que nós estamos, fala a saída do cativeiro, né? Ele fala que depois do que foi abordado até aqui, é momento de conhecer a saída que Deus providenciou e apontou para que seu povo pudesse evitar o cativeiro ou sair dele, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro. O desejo de Deus foi de que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-los e abençoá-los. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor. Então, qual era a saída para sair do cativeiro? Qual era a saída, gente? Submeter-se à palavra de Deus. Então, fazendo aqui uma aplicação rápida. Irmãos, nós somos crentes, nós somos servos. Essa palavra servo, na Bíblia, ela tem o seu significado no original como escravo. De fato, nós somos escravos de Cristo. Então, não vamos dar ouvidos, tá bom? A esse sistema, a esse mundo que às vezes diz que a igreja ela é isso, que a igreja é aquilo, né? Tem uns que ficam falando aí na internet aí mal da igreja, torta e direita, que a igreja ela só fica maltratando, ela fica subjugando, ela fica infligindo leis pesadas, roubando a liberdade das pessoas. Não é isso, meus irmãos, não é isso. Eu reconheço que de fato tem pessoas que às vezes exageram, tem igrejas que de fato exageram, tá? Tem pessoas que estão na frente da igreja que infelizmente parece assim que eles não têm noção do que eles estão falando, mas naqueles que realmente pregam a palavra de Deus, que estão respaldados pela Bíblia, a gente tem que parar para ouvir. E é muito simples resolver. Se você tem dificuldade, leia a Bíblia. A gente sempre costuma falar, jovem, leia a Bíblia. Hoje o jovem pouco lê a Bíblia, né? Nós temos uma dificuldade enorme. Você que é jovem, né, sabe disso. Às vezes você passa horas com o celular, jogando joguinho. Às vezes você passa horas no celular, assistindo vídeo. Às vezes você passa horas na frente da TV assistindo série, filmes, futebol, mas não consegue passar 20 minutos, 30 minutos lendo a tua Bíblia. Então, como é que você vai saber se o que está sendo pregado na igreja, o que está sendo falado aí fora, de fato tem um respaldo bíblico, se você não ler a palavra do Senhor, né? Então é muito complicado. Então, a saída, meus irmãos, a saída para o povo de Israel era se submeter à palavra de Deus. Qual foi o objetivo do cativeiro? Levar eles ao arrependimento. Beleza. E qual era a saída? Como é que eles podiam sair? Submetendo a palavra de Deus. E aqui, até que no final, ele cita o texto de Esdras e Neemias, né? Esdras capítulo 11 e 4, e Neemias no capítulo 8, 1 ao 18, onde fala que houve toda aquela convocação, né? O povo para ouvir a palavra do Senhor. Segundo tópico, fala, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Não se pode deixar de ouvir as Escrituras, no caso a Bíblia. Causas da indiferença às Escrituras ao primeiro estudo. Quais são as causas, irmão, da indiferença? É a nossa natureza pecaminosa. Veja, eu acabei de falar, é muito mais fácil a gente passar 2, 3 horas na frente de uma televisão assistindo um filme do que passar 10, 15, 20 minutos
10 minutos que seja, lendo a Bíblia. Por que isso acontece? Por causa do pecado. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Que fique bem claro isso, jovem, não tem como a gente correr disso, tá? A nossa natureza, ela é pecaminosa, mas eu sou crente, eu oro, eu sou batizado com o Espírito Santo, sou batizado nas águas, eu falo em língua, tem mais, você ainda é pecador. O próprio apóstolo Paulo, um homem que tinha dons espirituais, um homem que tinha experiência missionária, que era pregador, escritor, ele mesmo reconhecia isso quando ele diz na sua carta, né, aos romanos, né, que quando ele queria fazer o bem, ou seja, o bem que eu quero fazer, o bem, fazer a bondade, esse eu não faço, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ou seja, é como se existisse uma força soberana dentro de nós que fala mais alto, que é a nossa natureza pecaminosa. Infelizmente, essa é uma situação. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela não quer nos, digamos, alimentar com a ideia de que a gente deve permanecer no pecado. Não, até porque a Bíblia fala que de fato é assim que acontece, mas por isso é que a gente está lutando, por isso que a gente luta. E essa luta ela vai continuar. Jovem, principalmente você que é jovem, você que é muito novo, tá, que está perdido, entendeu? Nos seus pecados, pensem nisso, tá? Pensem nisso, lute. Por mais que você, alguém diga que você não presta, que você é um fracassado, não é bem assim. Deus te ama. Se você está nos caminhos do Senhor, caminhando mesmo com dificuldade, é porque Deus tem um plano na tua vida. Deus, Ele te ama, tá bom? Deus, Ele realmente tem algo especial para você, tá bom? Então, a causa, muitas vezes, de a gente ter essa indiferença das Escrituras é isso, porque a Bíblia, ela é um livro espiritual, ela é a palavra de Deus, e isso realmente a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom, meus irmãos? João 5,39 fala um texto bem interessante, que é para nós examinar as Escrituras. Ei, João, examine as Escrituras. Sabe o que significa a palavra examinar? É a mesma coisa que inquirir, é a mesma coisa que pesquisar. No grego a palavra examinar é ereunau, significa inquirir, examinar. Examinar, gente, é pegar a Bíblia, ó, você pega a Bíblia, tá bom? Você pega a Bíblia Sagrada, aí você vai ler ela, tá bom? Aí você está lendo aqui, por exemplo, você está lendo aqui os Salmos 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Não é ler o texto só por ler, é você pensar assim, mas por que ele está escrevendo isso? Por que ele está pedindo para Deus ter misericórdia dele? O que significa a palavra misericórdia? Você já parou para estudar o que significa a palavra misericórdia? Então, examinar, irmãos, é estudar, pesquisar. Paulo, quando ele escreveu para Timóteo sobre as Escrituras, Timóteo era um jovem pastor, ele era jovem. Assim, olha Timóteo, maneja bem a palavra. Sabe o que é manejar no grego, no original, jovem? Manejar é você fazer um corte reto, como você faz um corte reto. Ou seja, um corte reto, já está dizendo, não pode ter variação nem para a direita nem para a esquerda, tem que ser um corte reto. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, tem que ser um cara técnico, tu tem que dominar a palavra. Isso aqui não é só para quem é pregador, não. Eu sei que ali é uma carta pastoral, uma carta para liderança, mas todo crente, na verdade, ele teria que ter essa habilidade, porque nos dias atuais, meus irmãos, o que mais está acontecendo são pessoas que estão distorcendo as Escrituras. E quem pode combater isso aí é a igreja. Se a igreja ela não tem essa capacidade de manejar, essa capacidade de examinar as Escrituras, como é que vai combater, né? Aí o segundo tópico que ele fala sobre as consequências da indiferença às Escrituras. Quais são as consequências? Tem aqui no segundo parágrafo, ele fala assim: as terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões. São elas: primeiro, na relação entre o homem e Deus, consigo mesmo e com outras pessoas. Veja, ele vai citar aqui. Primeira consequência, qual é a relação do homem com Deus? Quando a gente é indiferente à Bíblia, a nossa relação espiritual com Deus, ela é afetada. Você vê o exemplo de Adão e Eva, né? Foi afetado. A indiferença deles com a palavra de Deus afetou a sua comunhão com Deus. Outra consequência é consigo mesmo. Você passa a não ter confiança. Tem gente que está na igreja, por exemplo, mas que vive indiferente à palavra de Deus, que não tem segurança nem da sua salvação. É por isso que a gente vê toda hora a gente entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja. O pessoal até brinca, tem gente que
o nome dele é escrito e apagado. Mas não é essa a questão, é porque a pessoa ela é tão indiferente. O que é ser indiferente, irmão? É não entender, compreender a palavra de Deus. Porque quem de fato entende a Bíblia, entende a palavra de Deus, ele permanece firme. Tem luta? Tem. Vai haver pecado? Sim, vai haver pecado. Quem é que não peca? Quem é esse santo? Não existe isso. E a terceira é a nossa relação com as pessoas. Então, a indiferença com a Bíblia vai causar o quê? Prejuízo com Deus, insegurança consigo, né, que é a questão pessoal, e com as outras pessoas. Você vê que quando Adão ele foi perguntado para Deus: Adão, quem foi que te fez saber que tu estavas nojo e tal? Deus vai cobrar dele, e ele pega: não, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, observa que no início, quando Deus criou a Eva, a Bíblia fala que alguns comentaristas bíblicos até dizem assim, ele teceu, né, até um poema, dizem que é um poema ali, um poema. Ele fala: agora sim, ele ficou muito contente, agora eu tenho uma mulher, né, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ou seja, ele enxergou na Eva uma vantagem grande, mas depois do pecado, houve ali o quê? O conflito. Então, a nossa falta de responsabilidade com a palavra, caso nessa indiferença, até as nossas relações com o irmão, você vê como é que é o mundo. Você vê como é que é dentro da própria igreja, a gente vê isso, a indiferença. Quando a gente está assim, até nossos irmãos dentro da igreja, nós temos dificuldade de ter uma relação positiva, uma relação boa. Tá? Então, tome cuidado. Terceiro e último subtópico do tópico 2, né, fala o caminho de volta às Escrituras. Né? Então, meus irmãos, ele fala aqui: que caminho é este? Qual é o caminho? Como é que eu posso, né, voltar para o caminho para a Bíblia? Né? Ele fala: esta questão pode ser respondida de diferentes formas. E aqui será utilizado o texto de Neemias, capítulo 8, do 1 ao 12. Você, professor, dá uma lida nesse texto, capítulo 8, do 1 ao 12. Então, como é que pode ser? Primeiro, o próprio povo quis voltar. Então, primeiro ponto, tem que querer voltar. Tem coisa que não adianta o pastor estar falando, não adianta o professor estar falando. Você tem que querer voltar, tem que ser uma atitude própria. E aí entra o livre-arbítrio. Claro que alguém diz: fui eu que escolhi Deus. Não, claro, Deus, a palavra dele vai ser falada, a palavra dele vai ser pregada, a palavra dele vai ser ensinada, porque você está dentro da igreja. Tá? Você está aí sentado agora, por exemplo, na escola dominical, está ouvindo o seu professor falar, você, professor, está estudando a lição. Deus está falando. Mas Deus fala, beleza, mas ele não vai te pegar pela orelha e te levar. Não, você tem que ouvir a palavra e querer também essa palavra. Então, aqui nessa história aqui de Neemias, o povo estava todo perdido. Porque essa história, tanto o livro de Neemias como o livro de Esdras, fala de duas coisas importantes. A reconstrução dos muros é uma, beleza? Mas também tem a reconstrução religiosa, a reconstrução espiritual do povo. O texto vai falar, esse texto aqui, que esse povo estava em pecado. Estavam casados com mulheres de outras nações, estavam vivendo de forma errada. Ou seja, estavam contrários à palavra de Deus. Então, primeiro eles quiseram ouvir. Depois, eles pediram alguém que era capacitado, alguém que tinha capacidade de explanar a palavra para eles. Porque eles estavam tão desviados, irmão, tão desviados esse povo aqui do tempo de Neemias, que foi necessário que Esdras e os seus auxiliares lessem as escrituras em hebraico, mas interpretassem para ele, para que eles pudessem entender. E gente, isso hoje, você, professor da EBD, você que é da Escola Bíblica Dominical, olha a nossa responsabilidade como professor. É trazer para os nossos alunos a palavra, mas também nós temos que entender que a nossa função é interpretação também. Tem muito professor que não estuda a lição. E olha que essa lição aqui, ela está bem mastigada, como eu falei. Ela está bem prática, não está assim uma coisa assim. Mas ainda assim tem professor que ele não estuda a lição, ele não pesquisa. E aí não está fazendo um papel de um verdadeiro hermeneuta, como foi Esdras e os seus auxiliares. Então, o povo tem que querer, alguém tem que ter capacidade. E claro, depois, uma vez que explanado, vai vir um resultado, como houve aqui, eles se arrependeram, houve muita gente que chorou, entendeu? Ou seja, não, só para a gente poder ter prosperidade, precisa realmente fazer tudo isso aqui que está escrito na lei do Senhor. Agora, interpretar, irmão, não é, aqui abrindo aqui um link aqui, interpretação não é eu colocar no texto bíblico as minhas observações, a minha formação, não.
Assim, a gente sempre fala isso, né? Gente, interpretação bíblica, claro que a hermenêutica bíblica, ela envolve muitas coisas, muitas ferramentas são usadas para você interpretar um texto, mas tudo com o intuito, quando fala interpretar, é um caminho onde o objetivo de trilhar esse caminho é de a gente entender o que é que o texto quer falar por conta própria. O texto, porque assim, se ele está lá escrito, se alguém escreveu, essa pessoa queria passar uma mensagem, ela não queria passar várias mensagens. Nunca confunda, a professora da escola dominical, interpretação com aplicação, são coisas distintas. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque nossa aula não é de hermenêutica, tá bom? O terceiro tópico, ele fala sobre o perigo dos falsos ensinos. E o primeiro subtópico fala a triste realidade dos falsos ensinos. 1 Timóteo 4:1, e eu quero frisar isso bem. Os falsos ensinos, em 1 Timóteo 4:1, ele fala que tem como origem espíritos malignos. Porque o falso ensino, e é o que a Bíblia fala, é verdade, irmão. Por que os falsos ensinos têm origem maligna? Porque todo falso ensino, ele vai tirar a pessoa dos caminhos do Senhor. Ele vai tirar as pessoas dos caminhos de Deus. Você vê o tanto de gente que está perdida dentro da igreja, que está saindo da igreja. Gente que outrora cantava, tem gente que outrora pregava, pastores que outrora pastoreavam, gente que ensinava na escola, hoje está aí no mundo. Porque antigamente, meus queridos, antigamente, as pessoas, quando não tinha internet, tudo que se sabia, fulano tal saiu da igreja e tal, ele está ali, está no bar, bebendo cachaça, ele voltou para as drogas, ele está no bordel, mas agora não, as pessoas, né, os famosos, gente, quanta gente famosa, toda hora um escândalo na internet, toda hora uma historinha na internet, toda hora uma coisa feia na internet, gente que cantava, que cantou nos grandes eventos gospel, né? Aí hoje estão afastados. E aí, não só isso, além de se afastarem dos caminhos do Senhor, ainda estão falando mal da Bíblia, porque não é só da igreja, porque a Bíblia é mal interpretada, porque esse livro é isso. E eram pessoas que antigamente diziam que a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Agora, por que isso acontece? Porque são falsos ensinos. Então, a gente não deve brincar com heresia. Tá? Não deve brincar com heresia. Heresia, irmãos, é um ensino errado, é um ensino contrário ao ensino correto. Heresia, a heresiologia, ela é contrária à ortodoxia. A ortodoxia é o ensino correto. É um ensino pautado nas Sagradas Escrituras. Tá? A heresia, ela distorce. E detalhe, lembre-se sempre, como dizem os grandes especialistas de apologética, eles sempre dizem isso, que os ensinos mais perigosos, eles têm como base a própria Bíblia. Tá? É claro que é usado muita coisa, filosofia, estou dizendo que a filosofia é ruim, é a forma como as pessoas usam determinada filosofia, as falsas religiões, enfim, então tomemos cuidado, porque tem essa questão de falsos ensinos, como diz aqui Timóteo, que elas são malignas, tá? Então tome muito cuidado. Segundo subtópico, como é que eu identifico, né, os falsos ensinos? Como é que identifica? Lendo a Bíblia, gente. Tem coisa que eu costumo dizer, irmão, que não é preciso descer um anjo do céu, você ter uma visão, ter um sonho. Gente, tem coisa que você lendo a Bíblia, aqui os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana, eles são 10. Tem muita coisa que a gente não concorda com eles, né? Mas, na questão de identificação de falsos, os caras são bons. Nós pentecostais, eu quero deixar bem claro, nós pentecostais precisamos aprender a ler a Bíblia com um olhar mais de examinador. É como está aqui, examinar a Bíblia. É como eu falei agora há pouco, é estudar a Bíblia, é cavar, deixar ver o que é que o texto está falando. Às vezes a pessoa está sendo enganada porque não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Fica caindo em ensinamento de demônio, ensinamento de falsos profetas, de falsos pregadores. Irmão, o que tem de falso pregador, o que tem de falsos profetas em nossos dias, não é brincadeira. Mas a forma que você tem como identificar um falso ensinamento é pela Bíblia. Paulo fala que existia um grupo chamado bereanos, né? E olha que era Paulo, era o próprio Paulo que estava pregando, era o próprio Paulo que estava falando, era qualquer pessoa, era Paulo. E eu estava lá pregando, a gente estava lá analisando se o que ele estava falando estava de acordo com as Escrituras. Hoje, o pregador começa a pregar,
Aí qual é a atitude de muito da igreja? Ele lê o texto, aí já fechou a Bíblia, aí fica lá, ouvindo aquela lorota, como eu costumo falar, o cara começa em um texto, aí passeia a Bíblia toda, ele começa no Gênesis, vai pelos profetas, aí vai pelo Apocalipse, aí faz uma salada, faz um passeio, fala muito e não diz nada, tá? Sem conta, pior são aqueles, né, que lê o texto, como eu costumo dizer, que eles lêem o texto bíblico, eles vão embora, né, vão-se embora, passa da ponte da estiva aí, nunca mais volta para o texto bíblico. Isso é triste. Aí ainda tem e fala assim, não, mas isso aí foi palavra de Deus, isso aí foi, ó, top, irmão. Isso foi só lorota, me perdoe, me desculpe, mas isso é só lorota. Então, se você é uma pessoa que não consegue ler a sua Bíblia, você sempre vai estar sendo enganado. Jovem, você é novo, tua mente está nova, leia a tua Bíblia, tá? Estude a tua Bíblia, porque senão tu vai ser mais um no meio do palheiro. E para fechar, nós temos vencendo os falsos ensinos. Impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. No texto base dessa lição, é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo e pode ser dividida em 2 pontos. Primeiro, ouça a palavra de Deus e identifique os falsos profetas e não dê ouvido aos seus ensinos que contrariam a mensagem de Deus. Paulo teve de lidar com a astúcia dos falsos mestres que aproveitaram a sua ausência da igreja em Corinto para destilar o veneno dos falsos ensinos, questionando a autenticidade do ministério do apóstolo, com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade de sua mensagem. O enfrentamento de Paulo aos ataques daqueles falsos mestres passou pela confirmação de que o serviço é o principal objetivo do ministério. E mesmo que em meio às mais terríveis adversidades, o importante é que a igreja desfrute da obra de Deus realizada em Cristo. Então, como é que a gente pode vencer esses ensinos? Primeiro, como é que ele fala aqui no texto da lição? Identificar esses falsos profetas. Agora, como é que vai identificar os falsos profetas se eu não leio a Bíblia? Como é que vai identificar? Irmãos, isso aqui não é brincadeira. Aquele povo, finalizando, concluindo, aquele povo de Judá, enquanto Jeremias estava profetizando, falando, disse para eles assim, olha, não enfrente o rei da Babilônia, não enfrente a Babilônia. Jeremias disse, se submetam à Babilônia. Foi o que fizeram com Jeremias? Bateram nele, prenderam ele, e depois veio a consequência. Nem sempre, meus irmãos, um pregador famoso, nem sempre um profeta famoso, nem sempre um líder famoso, nem sempre, às vezes, pode ser que essa pessoa se perdeu no meio do caminho. É bem verdade que muitas pessoas são chamadas, são recrutadas, mas às vezes no caminho do seu ministério, no caminhar do seu ministério, acabam se perdendo. E o resultado é que elas deixam de ser usadas por Deus para serem usadas pelo diabo ou fazer a sua própria vontade. Então essa é a nossa lição muito boa, espero que você tenha um domingo abençoado, eu espero que você consiga desenvolvê-la bem na sala de aula, só tome cuidado daquilo que eu falei na aula passada, repito, não fique muito preso nas questões de aplicação, tá bom? É importante aplicar, porque a gente interpreta e aplica, mas não fique preso só na aplicação, porque é uma lição muito prática, muito boa e que muito necessária para nós, jovens, senhores, senhoras, crianças, enfim, para toda a sua igreja, ok? Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe, tenha aí uma ótima aula e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.